Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 17, versículo 1. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17, e versículo 1, nos diz assim: E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou o Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presente a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. E ainda tirou dos altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado enviou ele aos seus príncipes, e a Benzaai, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, a Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas Semaias, e Natanias, Zebadias, Azael, e Simiri-Mote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com eles o sacerdote Elisama e Jeorão, a ensinarem em Judá. E tinha consigo o livro da lei, e rodearam todas as cidades de Judá, ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E algum desses os filisteus traziam presentes a Judá. Com o dinheiro do tributo, também os arábios lhe trouxeram um gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, e engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munição em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. Este é o número deles, segundo a casa de seus pais. Em Judá eram chefe de milhares e chefe de Adna, e com eles 300.000 varões de guerra. E pôs ele chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e escudo. E após ele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Esses estavam a serviço do rei, afora de que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Irmãos, nós estamos numa série de estudo do Reino do Sul. Nós começamos por Roboão, filho de Salomão. Também tratamos a respeito de Jeroboão, aquele assessor do rei, que Deus prometeu a ele que daria a ele 10 tribos, e se ele fosse fiel ao Senhor. Foi uma condição que Deus colocou para Jeroboão, que se ele fosse fiel ao Senhor, o Senhor estaria com ele no reinado.
Deus estaria com ele na sua dinastia, na sua descendência. Porém, não foi isto que aconteceu com Jeroboão. Ele desviou-se dos caminhos do Senhor, se afastou do Senhor, e não só ele, mas como o reino do norte, ou o reino de Israel, se distanciou do Senhor, e com isto culminou em praticamente 9 dinastias, e um reino curto, durou aproximadamente o reino do norte 220 anos, e a Síria invadiu o reino do norte, e ali eles tomaram todas as cidades, e os gentios possuíram a terra em um reinado muito curto. E o reino do sul, o reino de Judá, se fortificou em buscar ao Senhor, e houve apenas uma dinastia, a dinastia de Davi, e essa dinastia permaneceu, porque assim foi a palavra do Senhor. E nós estamos agora, vamos estudar, passar aqui, meditar um pouco neste rei, que agora assume o seu pai Asa. Começou muito bem, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Nós aqui aprendemos que Asa, ele começou um caminho de adoração ao Senhor, foi um homem muito determinado em buscar a Deus. Deus foi com ele, e ele com 400.000 homens, venceu 800.000 homens fortemente armados, com carros de guerra. Irmãos, quando nós estamos do lado do Senhor, quando nós estamos do lado de Deus, em adorar ao Senhor, em servir ao Senhor de coração, você pode ter certeza de uma coisa, que Deus vence as suas batalhas. Deus vence as suas guerras. O que o rei Asa fez, irmãos, eu fiquei pensando hoje à tarde, que Deus não exige muito. Deus não é um Deus que fica exigindo muitas coisas e exigindo coisas que nós não podemos fazer. Deus queria que aquela nação o adorassem. Deus queria que aquela nação o servisse. Deus queria que eles não adorassem a Baalins, adorassem outros deuses. Deus queria que eles aplicassem na lei do Senhor. Mas o que Asa fez, irmãos, depois de vitórias extraordinárias, assim, às vezes eu vejo assim, crentes que às vezes Deus os cerca de bênçãos, Deus o contempla com muitas bênçãos, Deus lhe declina do lado favorável, e ele se desenvolve, ele cresce, Deus o abençoa, Deus o estabelece na cidade, Deus abençoa os seus filhos o ampara, e de repente, irmãos, esse crente, quando vê estabelecido, ele dá as costas para o Senhor, ele cresce, ele se envaidece, acha que não precisa mais de Deus, não precisa mais da ajuda de Deus, acha que ele já pode fazer tudo sozinho, ele já pode voar sem a ajuda de Deus. Irmãos, eis aí o grande perigo do homem se afastar de Deus. Ele passa a trabalhar só, a guerrear só, e a luta que você não vence só, você precisa da ajuda de Deus. Há lutas que você consegue administrar, que são pequenas. Irmãos, há lutas que você vai precisar muita da ajuda de Deus, do favor de Deus. E Asa experimentou esse favor. Asa experimentou Deus trabalhar do seu lado, porque você venceu uma guerra, irmãos, apenas com escudo, com flechas. E o exército inimigo tinha 300 carros de guerra. Irmãos, um carro de guerra faz uma diferença muito grande. O inimigo tinha 300 carros de guerra para pelejar, homens preparados, homens valentes de guerra, mas Deus entrou na guerra. Deus guerreia as nossas guerras. Não é esta guerra, como disse aos irmãos no início, uma guerra de braço, uma guerra de foice,
uma guerra de metralhadora. Não, irmãos, esta guerra aí não. Há guerras espirituais, que demônios, hostes espirituais da maldade, se levantam neste mundo espiritual para destruir a sua vida, para liquidar a sua família, para liquidar os seus sonhos, os seus projetos. Eles armam bombas espirituais da maldade para destruir realmente. É Deus que peleja as nossas guerras, e que você nem percebe, que você nem sabe. Deus está desarticulando as guerras espirituais neste momento que você está aqui. Oh, aleluia! Se não fosse o favor de Deus ao nosso lado, nós seríamos consumidos, irmãos, nessa terra. Deus não pisca os olhos, Deus não dorme, Ele guerreia 24 horas por dia. E o rei Asa experimentou, irmãos, esse favor. É para ele terminar os seus dias, irmãos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, fazendo com que toda Judá servisse ao Deus o final dos seus dias. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, irmãos, que fique para nós como um exemplo, porque o Espírito Santo pediu para que ficasse isso escrito, para ficasse como exemplo de vida. O rei Asa começou a se afastar do Senhor, e o seu reino se fortaleceu, o inimigo foi derrotado. Irmãos, quando o inimigo é derrotado, o diabo arruma outro. Não vai pensar porque você venceu uma batalha que não tem mais guerra. Não vai pensar, não pense assim. Não pense porque você venceu uma batalha, agora você está tranquilo, você não precisa mais, a guerra já acabou, já foi consolidada. Meu irmão, vem guerra pior, vem luta pior, você vai sempre precisar da ajuda de Deus, dos milagres de Deus. A luta não para, irmãos. A guerra não para, só vai parar quando você subir, você sair desta terra, só vai parar aí. Mas enquanto você estiver respirando, você está numa batalha. O rei Asa disse: agora eu tenho riqueza, agora somos uma nação muito forte, afinal de contas eu tenho agora também muitos amigos. Irmãos, os problemas de amigos é um problema. Você tem um amigo chamado Jesus, aleluia. Este é o seu grande amigo que está ao seu lado. Eu tenho amigos, esses amigos poderão me ajudar. Eu não preciso mais do favor de Deus, eu vou contar com os meus amigos. E afinal de contas, eu também tenho dinheiro no bolso, eu vou comprar a minha vitória. Aí, irmãos, eu vou comprar a minha vitória. Eu vou comprar a minha ajuda. Irmãos, o caminho dos vencedores é aqueles que são humildes e dependem do favor de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles herdarão o reino do céu. Você tem que sempre dizer: eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso do favor de Deus, eu preciso deste Deus. Aquilo que Deus me deu é dele. Aquilo que Deus me deu é dele, não é meu. Eu sou administrador dos bens que Deus me deu. Não pense que aquilo que você tem, você vai comprar a sua vitória. A sua vitória só está garantida nas mãos de Deus. O rei Asa entrou pelo caminho errado, irmãos. Ele disse: sabe uma coisa? Eu vou comprar esta guerra. O meu amigo tem homens valentes, tem homens poderosos de guerra, tem armamento pesado, e eu vou comprar a minha vitória. E manda tesouros, manda recursos, e pede ajuda de um rei pagão. Irmãos, o seu fracasso começa aí, a sua derrota começa aí. E ele foi vencido naquela guerra, porque o favor humano não lhe ajudou.
E depois da guerra, ele adoece. E depois que ele adoece, alguém disse, vai pedir ajuda de Deus. Ele disse, não, eu prefiro a ajuda dos médicos. O coração começou a endurecer, irmãos, a endurecer, e começa a se voltar contra Deus. E ele morreu. Passou por esta vida. E o versículo de número 12, do capítulo 16, diz assim, e caiu asa doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Olha aí, irmãos, nós devemos buscar sempre ao Senhor, aleluia, devemos buscar sempre ao Senhor. Eu busco o Senhor pela manhã, busco o Senhor ao meio-dia, eu busco o Senhor à tarde, eu busco o Senhor à noite. Nós devemos estar sempre buscando ao Senhor, é porque dele vem a nossa vitória. Amém? Glória a Deus. Mas, irmãos, Asa dormiu, Asa passou, e o seu filho Josafá começa a reinar. E ele começou a reinar bem. E o versículo 1 diz, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. Começa, irmãos, a desenvolver essa dinastia, e essa dinastia avança por 330 anos, o rei de Judá, o reino de Judá, avança e se fortifica. Somente lá na frente, quando Nabucodonosor vai invadir Judá, e assim mesmo, nas terras de Judá, permanece ainda um povo, e o rei da Babilônia coloca ali um governador, para aqueles que ficaram ali em Judá. Isto mostra, irmãos, a mão de Deus. Quando o reino do norte é varrido e não fica ninguém, mas no reino do sul, não acontece o mesmo. Isso significa dizer que a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui estudando o Reino do Sul e vamos assim, devagar, e vamos entender como esses homens conseguiram tocar o coração de Deus e como eles se fortificaram, como eles cresceram, e quando eles deram as costas para o Senhor, vieram as tragédias, vieram os problemas. Isso significa dizer que se nós estivermos do lado do Senhor, Deus está do nosso lado. Amém? Se você permanecer servindo ao Senhor, Deus está do seu lado. Josafá não olhou como o seu pai terminou, mas ele decide. Josafá, ele começa a se fortificar-se contra Israel. De que forma que ele começa a se fortificar contra Israel? Porque nesta época, quem estava governando no reino do norte? No reino do sul, Josafá governa. Mas no reino do norte, quem estava governando? Acabe começa a reinar no reino do norte. E que Acabe vai fazer no reino do norte? É do nosso conhecimento, irmãos, que Acabe e Jezabel levanta profetas para profetizar nas terras de Israel contra Deus. Levanta profetas para dizer que o Deus poderoso não é Deus. Começa a levantar profetas para andar nas terras de Israel, para dizer que o Deus Todo-Poderoso não é o Deus de Israel. Quando no reino do sul, Josafá, ele se levanta e vai se fortificar. De que forma que ele vai se fortificar? Adorando ao Senhor, ele começa a proteger a cidade, ele começa a dar rumo para a cidade, e ele começa a se fortalecer o reino de Judá, porque ele sabe que no reino do norte tem um rei que não teme ao Senhor.
Irmãos, nós precisamos entender, assim com muita clareza, que nós estamos rodeados de inimigos. E nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos se fortalecer no Senhor, porque os inimigos estão ao nosso derredor. E o que Josafá fez? Primeiramente, eu preciso me fortificar. Eu preciso estabelecer o meu reino. Eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso me dedicar a buscar a este Deus. E no versículo 4 diz assim: e antes buscou o Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Quando ele fala as obras de Israel, ele está dizendo assim: nós não vamos andar como Acabe está andando. Nós não vamos andar como os profetas que estão lá em cima profetizando contra Deus. Nós não iremos fazer isto. Irmãos, o que nós devemos fazer é não pensar naquilo que eles estão fazendo errado, não ficar pensando no errado, mas nós vamos fazer o que Deus está mandando. Ele não quis se preocupar com o reino do norte, que não temia ao Senhor. Jezabel estabeleceu culto a Baal, mas disse: lá eles adoram a Baal, mas nós aqui iremos adorar ao Senhor. Aleluia! Glória ao Senhor! Lá eles não adoram a Deus, mas nós iremos adorar ao Senhor. Lá eles não louvam ao Senhor, mas aqui nós vamos louvar ao Senhor. Lá eles não adoram ao Senhor, mas aqui nós vamos adorar ao Senhor. De que forma que eu vou me fortalecer? Eu vou me fortalecer buscando ao Senhor. Você quer se fortalecer, meu irmão? Você quer ficar forte? Busque ao Senhor. A nossa força vem dele, aleluia. A nossa força vem do Senhor. A nossa peleja, a nossa guerra, Deus vai pelejar por nós. E o versículo 6 diz assim: e exaltou o seu coração em seguir os caminhos do Senhor. Irmão, Josafá percebeu muito cedo, logo no início do seu reinado, que se ele buscasse ao Senhor, e que se ele se dedicasse a seguir o caminho do seu pai Davi, que cresceu, que se fortaleceu, e que venceu todas as guerras, e que venceu todas as pelejas, ele também sairia vitorioso. Irmãos, o caminho já está aqui trilhado, os passos já estão aqui. Se você fizer o mesmo, Deus será contigo. Você sairá vitorioso nessa peleja. Você não precisa aprender uma nova doutrina, um novo caminho. Aqui está o caminho trilhado. Se eu seguir ao Senhor, e se eu for fiel ao Senhor, o Senhor pelejará por mim. O Senhor pelejará por mim. Agora, irmãos, o que eu acho muito interessante é que Josafá, ele pensou o seguinte: não basta só eu buscar ao Senhor. Não basta. Pastor Paulo acho que pensou o mesmo. Não basta só eu buscar ao Senhor. Não basta, não, eu vou buscar. O palácio vai buscar. Nós iremos nos fortalecer aqui. Os levitas aqui vão adorar ao Senhor. Os sacerdotes aqui vão ler a lei do Senhor. O palácio vai buscar ao Senhor. E já está bom. Olha, irmãos, quando um administrador pensa diferente, quando ele tem um pensamento mais alto, aleluia, quando ele enxerga mais longe, quando ele percebe que a coisa é boa, eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso fazer com que o meu irmão faça o mesmo, aleluia. Se você conheceu a boa palavra, diga para o seu irmão o quanto é bom, aleluia. Não basta só você, mas o seu irmão precisa também ouvir a palavra do Senhor. Ele entendeu, irmãos, que não somente o palácio deveria buscar ao Senhor, mas agora ele levanta sacerdotes, ele levanta levitas. Ele disse: olha, vocês vão ter que percorrer toda a terra, vocês vão pegar este livro da lei, vocês vão sair por todas as cidades de Judá. Olha que coisa linda, irmãos. Ele não queria somente ali a sede, que era Jerusalém, que louvasse, que adorasse e que se aplicasse na lei do Senhor. Mas Josafá, ele enxergou mais longe. Eu quero que todo Judá sirva ao Deus Todo-Poderoso.
Isso significa dizer, irmãos, que ele estava muito convicto de que Deus poderia fazer em favor de Judá. Ele queria uma adoração uníssima. Ele queria que todo o povo adorasse ao Senhor. Mas ele queria também que todo o povo conhecesse os mandamentos do Senhor. Olha, irmãos, uma nação forte, uma nação que observa a palavra do Senhor, uma nação comprometida com a palavra, irmãos, essa nação é imbatível. Deus olhou lá de cima e viu a atitude de Josafá, e Deus disse: eu preciso fazer algo diferente por este homem, porque realmente ele não quer que a minha palavra esteja somente em Jerusalém, porque em Jerusalém, irmãos, era a sede religiosa, mas também era a sede política, aonde saía todas as leis e as determinações. Um rei, irmãos, ele tem decisão, ele podia declinar para a direita ou para a esquerda, e ele declinou, que não somente ele, e como também a sede de governo, mas ele queria que todas as cidades de Judá conhecessem a lei do Senhor. Aleluia! Você conhece a lei do Senhor? Chame os seus filhos, chame os seus parentes, faça uma reunião e diga das palavras do Senhor. Diga a eles quão é importante conhecer os estatutos que Deus estabeleceu, os princípios que Deus estabeleceu. A diferença está em conhecer e a se aplicar. Veja o versículo 9, o que ele fez. O versículo 8, irmãos, são os nomes dos levitas e também dos sacerdotes que ele levantou para trabalhar em todas as cidades de Judá. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. Olha aí, irmãos, olha a aplicação deste homem, olha a determinação deste homem, olha que vontade que ele tinha, que a nação de Judá aprendesse a lei do Senhor. Ele não queria que ninguém ali adorasse um outro Deus. Ele não queria que ninguém se declinasse a outros deuses. Ele não queria que ninguém adorasse a Baalim, a Astarotes. Ele não queria que a nação fosse contaminada com outros deuses, mas ele queria que aquela nação estivesse comprometida em adorar ao Senhor. E quando uma nação se une, irmãos, a adorar ao Senhor e está comprometida com a palavra de Deus, Deus lá em cima se move. Deus se move. Deus se move lá no céu. Aleluia! Deus se move e se manifesta. E veja o que aconteceu no versículo de número 10. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, e estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Judá. Irmão, sabe o que vai acontecer? As pessoas, os reis, as nações vizinhas, começaram a ficar espantados e admirados de ver o que Deus estava fazendo com Josafá. Eles começaram a ficar admirados porque o reino de Josafá começou a ser engrandecido. Irmãos, é Deus que te exalta, é Deus que te engrandece, é Deus que te cerca de bênçãos. Às vezes essas pessoas ficam dizendo: mas como pode? Eu conheci aquela pessoa, era assim, 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 olha o que está acontecendo. Irmãos, às vezes as pessoas não esboçam nenhum esforço, mas é uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Aleluia! É comprometida e Deus começa a exaltar. Deus começa a exaltar, aleluia. Às vezes o crente compra um terreno, irmãos, lá longe. Não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Não tem nada. Aonde ele comprou é lá. Não sabe o que acontece? Deus começa a abençoar, aleluia. Em pouco tempo chega o asfalto, em pouco tempo chega a água.
em pouco tempo chega o esgoto, chega a linha de ônibus e começa a cercar. Sabe o que foi? É que ele está com a bênção do Senhor. Aonde ele chega, chega a bênção. Porque aqueles que estão comprometidos com o Senhor, as nações começaram a ter espanto, começaram a admirar, e não só começaram a admirar, e como começaram a trazer presentes. Disse: olha, nós estamos aqui, Josafá, viemos visitá-lo, mas viemos também lhe trazer presentes. Ou seja, o reino de Josafá começou a ser exaltado, começou a crescer em várias direções. Dinheiro, tributos, começaram a trazer gado, começaram a trazer carneiro. A nação de Israel começou agora a se agigantar de forma tal. Mas o que Josafá fez? O que ele fez? Irmãos, quando você entra no caminho correto, quando você entra no caminho certo, quando você decide a servir ao Senhor, as coisas começam a acontecer automaticamente. Deus começa a trabalhar em seu favor. A glória, a bênção, a misericórdia, o favor de Deus começa a lhe cercar, porque você é temente ao Senhor. Você decidiu a buscar ao Senhor. E veja o versículo de número 12. Cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas, e cidades de munições em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. Eu fiquei pensando, irmãos, hoje à tarde, quando lia esse texto, Deus não exigiu muito de Josafá, como também não exigiu dos outros reis. Apenas ele disse: eu vou me aplicar a servir o Deus dos meus pais. Eu vou pedir que esse ensinamento percorra em toda a terra. Eu vou me dedicar a este Deus. Eu tenho certeza que, se eu assim fizer, Deus vai pelejar as minhas guerras e eu sairei vencedor. Glória ao Senhor. Você, nesta noite, você veio aqui. Eu tenho certeza que você já decidiu a servir este Deus. Você em algum momento vai ser tentado a parar, a desanimar, como aconteceu com Josafá. A Bíblia nos fala no capítulo 20 de Josafá, capítulo 20 de segundo livro de Crônicas, que ele, mesmo servindo ao Senhor, mesmo temendo ao Senhor, os inimigos não vão dar tréguas. Eles não vão dar tréguas. Ele vai tentar de todas as formas fazer você tremer, você parar, tentar invalidar a sua fé, a sua comunhão com Deus. Ele vai tentar armar algum cerco para tentar fazer você parar. Mas nesta noite, estamos aqui diante desta palavra tão importante. Josafá decidiu servir ao Senhor. Não só ele, mas como também todo Judá. Mas o inimigo não dorme. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, e o versículo 1 nos diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Edigedi. Então Josafá temeu, e pôs a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Aqui, irmãos, tem um segredo. Quando a guerra chegou,
Judá estava preparado. Quando a guerra chegou, não só o rei estava preparado, mas como a terra estava preparada, como os habitantes estavam preparados para a peleja. A importância de você estar se aplicando na palavra do Senhor. Eis aí a importância de você estar baseado na palavra de Deus. Porque quando o inimigo, quando rodear, os problemas lhe cercarem, você está alicerçado na palavra de Deus e você não vai se abater, você não vai se encurvar, você não vai se render, porque a palavra de Deus está no seu coração e você não vai se render diante das dificuldades e também diante dos problemas. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Sabe por que ele teve medo, irmãos? Porque ele olhou para a quantidade de gente que vinha. Era muita gente, era uma multidão de guerreiros que humanamente era impossível vencer. Era muita gente, a guerra ia ser travada, mas a multidão que estava do outro lado era muito numerosa. Os inimigos se ajuntaram e disse: nós vamos nos ajuntar para deflagrar uma guerra contra Josafá, para não dar nenhuma chance para ele. Era humanamente impossível Josafá vencer esta guerra. Irmãos, no início desse culto, nós fizemos aqui uma oração, e nessa oração eu tive uma sensação de guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Estamos travados, estamos assim numa guerra, e esta guerra você não vê com os olhos da carne, você não vê com esses olhos humanos, e nós estamos travando uma guerra. Josafá, ele travou uma guerra, que estava se desenhando uma guerra corpo a corpo, espada contra espada, lança contra lança, mas eu fui levado a um sentimento, irmãos, que Deus não trabalha nesta esfera. Ele pode até trabalhar, mas quando Deus entra em peleja, irmãos, Ele decreta a sua vitória lá em cima, sem que você não precise mover nenhum braço. O povo de Deus estava ali dentro da cidade de Jerusalém, a cidade de Judá, elas foram fortificadas, porque Ele se preparou para isso. Mas os inimigos disseram, nós vamos nos unir, e vamos destruir o reino de Josafá. Vamos destruir as cidades, vamos saquear a cidade, vamos varrer aquela cidade. E eles se ajuntaram tantos que quando Josafá recebeu a notícia, ele ficou temeroso. É bem possível que você se abateu por alguma notícia. É bem possível que você se abateu diante de um quadro. É bem possível que você venha vivendo um estágio de abatimento de um quadro que se levantou contra você, contra a sua família, contra os seus sonhos, contra os seus projetos. É bem possível que você venha caminhando, cambaleando, dizendo: mas Deus, é impossível vencer esta batalha. É tão numerosa, eu não consigo ver uma saída, eu não consigo ver, eu estou vivendo dias difíceis, dias de lágrimas, dias de sangue, eu não consigo enxergar uma saída para a minha vitória. Eu preciso dizer: a sua vitória não virá com o braço da carne, a sua vitória vem do braço do Senhor. Aleluia! Josafá temeu. Josafá, quem sabe, entrou em casa e disse: é muita gente. É muita gente. Irmãos, o inimigo se apresenta de uma certa forma para me impactar mesmo que a coisa é pesada. E que a guerra não será vencida. Ele quer desenhar para você, que isto não será fácil e que você não vai vencer. É isso que Ele quer mostrar aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, que você não será vencedor. O pânico, o medo começa a se instalar no coração e parece que você olha para um lado e diz: é impossível vencer esta batalha.
Mas Deus mostra para a nação de Judá e para Josafá que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E que estas pelejas não se vence no braço, mas se vence na oração. Se vence no louvor, na adoração ao Senhor. Aleluia! E Josafá, irmãos, ele mostra um caminho tão lindo que ele se mostra assim, de uma forma tão linda, que o versículo de número 5, versículo 4, diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Josafá, ele era um rei. Ele poderia muito bem ter pegado outros caminhos. Ele era um rei. Ele poderia ter pegado outros caminhos. Diante do quadro que se desenhou, a multidão era muito grande, ele poderia ter fugido. Eu vou me escapar. Eu vou sair com vida. Essa guerra é muita gente e eu não vou conseguir vencer. Eu vou salvar a minha família, algumas pessoas. Eu vou fugir. Eu vou pedir asilo político. Eu vou fugir para o reino, os vizinhos. Eu vou me refugiar. Irmãos, às vezes, diante de certos quadros, parece que a porta é a fuga. Eu vou fugir. Eu vou tentar salvar a minha pele. Eu vou tentar escapar diante desse problema e deixar o meu rastro para trás de um homem que, pelo menos, salvou a sua própria vida. Josafá tinha outros caminhos a tomar, mas ele foi um homem determinado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus estava no seu coração. Quando você planta a palavra de Deus no seu coração, diante das dificuldades, disse: eu vou vencer, é com Jesus. Aleluia. Meu irmão, não corre não. Aleluia. Não é o momento de você correr. É o momento de você empunhar a bandeira de Jesus Cristo e disse: eu vou vencer, é com Ele. Eu vou vencer, é com Jesus essa batalha. Não corra da batalha. Enfrente a batalha. Glória ao Senhor. Aqueles que enfrentam a batalha serão coroados por Deus. Deus não está com aqueles que correm da batalha. Deus está com aqueles que enfrentam a batalha. Porque depois da batalha, você será coroado, meu irmão. Josafá podia fugir, poderia correr, ele podia amanhecer em outro lugar, escapar com os seus, mas disse: eu vou ficar com Jerusalém, eu vou ficar em Judá, e Deus vai nos dar a vitória. E foi isso que aconteceu, irmãos. Ele se ajuntou, e Judá se ajuntou para pedir socorro do Senhor. Aleluia, como é lindo isso, irmãos. Nós não vamos vencer essa batalha, mas se nós nos ajuntarmos aqui, Deus vai nos dar a vitória. Deus será conosco nesta peleja. Deus será conosco nesta batalha. E foi isso que aconteceu. Eles se uniram no pátio, diante do pátio, e eles foram pedir. E disse: Senhor Deus nosso, Pai, dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos nossos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Olha, irmãos, primeiramente ele faz uma adoração ao Senhor. Primeiro ele adora, depois ele invoca, e depois ele pede. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. Primeiro ele começa adorando ao Deus Todo-Poderoso, e depois ele invoca o Deus, e depois ele pede o favor de Deus. Irmãos, eis aí o segredo. Entenda que existe um Deus que pode te ouvir. Invoca este Deus e pede Deus o seu favor. Diga: Deus, eu preciso do teu favor. Aleluia. E disse: não há ninguém que possa resistir. Ele já começa a dizer: Deus, se o Senhor entrar em ação, ninguém pode.
Ninguém pode. E meu irmão, minha irmã, invoca o nome do Senhor sabendo que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele está do seu lado e que você sairá vencedor. E a história você já conhece. Oh, aleluia! A história você já conhece. Glória a Deus. Enquanto ele orava, glória a Deus, Deus levantou um jovem, versículo de número 15. E esse jovem se levanta no meio da congregação. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos disse: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! Que coisa linda, irmãos! Como Deus entra nas nossas batalhas, como Deus trabalha por nós. Enquanto Josafá estava orando, pedindo ao Senhor, Deus levanta um vaso e ele começa a dizer: Josafá, fique tranquilo, não se assuste, não fique assustado, não temas. E nesta noite o Espírito Santo vem acalentar o seu coração, dizendo: não se assuste, não temas, fica em paz, aleluia, descansa no Senhor. Por que você está tão aflito, tão preocupado, tão preocupada? Não se assuste, descanse no Senhor. Essa luta vocês não vão precisar pelejar. Descansa, esteja escalado, porque essa luta não é vossa, mas a luta é do Senhor. Glória a Deus. E Josafá descansou. E quando você descansa, meu irmão, entrega nas mãos do Senhor, confia nele, e ele vai trabalhar por você. E Josafá, sabendo que não precisava pelejar, Josafá sabia que não precisava de guerra, não precisava de espada, nem de lança, então vamos cantar, aleluia. Vamos convocar os cantores, vamos convocar o irmão Urias, vamos convocar a nossa orquestra, vamos convocar os cantores, os levitas, e vamos colocar na frente, aleluia. Vamos colocar no pelotão da frente os cantores, os levitas, e vamos batalhar. Vamos guerrear com os cantores. Alguém pode dizer: mas Josafá, você está armando um pelotão para a guerra? Disse: estou, mas com os levitas na frente. Deus disse: Deus já falou que nós não vamos ter que pelejar, a guerra é dele. Então vamos fazer a nossa parte, vamos louvar. Vamos louvar. Irmãos, o interessante é que a guerra, o inimigo estava do outro lado. Judá estava a quem? Do outro lado do vale. E os inimigos do outro lado. E não acontecia nada. Tudo estava... o cenário mostrava que havia um confrontamento. Mas do outro lado de cá, Josafá disse: nós vamos louvar. Os levitas vão se colocar na frente. É bem possível que alguém disse: Josafá, não é melhor colocar os levitas lá atrás? Ele disse: não, vai ficar aqui na frente. Eles vão cantar. Irmãos, Deus se move diante das nossas atitudes. Deus se move diante das nossas atitudes. Deus se move quando você tem uma atitude desta forma. Quando eles começaram a cantar, aleluia, quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a exaltar o nome do Todo-Poderoso, sabe o que Deus fez? Deus fez com que eles se voltassem um contra o outro. Olha aí, irmãos, enquanto eles não louvavam, não acontecia nada, não aconteceu nada, mas quando eles começaram a louvar, os inimigos começaram a se voltar um contra o outro, e começaram a se matar, a se anular, e o grande exército foi resumido a pó e cinza,
e o povo de Deus cantando, aleluia, o povo de Deus louvando, o povo de Deus exaltando, os músicos cantando e os inimigos se matando. E depois de certo tempo, não tinha nenhum inimigo mais em pé. Impressionante, irmãos. Ninguém precisou usar a espada, ninguém precisou usar o arco, ninguém precisou fazer nada, ninguém se moveu de forma de guerra, não houve um confrontamento corpo a corpo, não houve nada, só houve o louvor. Aleluia! Só houve o louvor. Então isso significa dizer que quando você louva e quando você obedece ao Senhor, Deus peleja as nossas batalhas. E ainda, irmãos, alguém chega e diz: olha, não tem mais nenhum inimigo em pé. Então vamos lá ver. E quando chegaram lá, os inimigos estavam prostrados. E agora o que fazer? Vamos colher os despojos. Vamos colher. Um dia, Josafá tem muito ainda. Tem muito ouro, tem muita prata, tem muita coisa ainda. Mais um outro dia. Josafá ainda tem mais ainda. Mais um dia. 3 dias colhendo despojos. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que significa isso, meu irmão? Não reclame desta luta, não. Não reclame desta luta, não. Deus está trazendo bênçãos para a sua vida. Deus está trazendo bênçãos para a sua vida. Você vai carregar tanto, que vai passar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, trazendo a sua vitória. Oh, quanto maior for a luta, maior é a vitória do povo de Deus. Oh, aleluia, glória ao Senhor para sempre. 3 dias carregando, 3 dias pegando algo importante e traziam para Jerusalém. E a viagem, um trazia, eles iam trazendo, vinham trazendo. Foi muito ouro, muita prata, muita comida. Foram trazendo para Jerusalém. Isso significa dizer que o nosso Deus peleja por nós e nós calareis. Amém? Irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Fique certo de uma coisa: Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Nós vamos permanecer em obediência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós não precisamos fazer guerra assim, não. A nossa guerra está aqui, em obedecer ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por essa noite tão linda e tão maravilhosa. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse instante. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele te abençoe, que Ele te ajude. Quem sabe você está passando um momento tão difícil, um quadro tão desfavorável. Quem sabe o quadro vem desenhando como o quadro de Josafá. E você tem pedido ao Senhor: Deus, eu preciso da minha vitória, eu preciso da minha ajuda. O caminho foi traçado. Obedecer ao Senhor. Amém? Obedecer a palavra do Senhor. Andar nos seus caminhos. Ah, mas alguém ali não está fazendo. O reino do sul, o reino do norte não está fazendo. Mas nós vamos continuar fazendo. Aleluia! Nós vamos continuar nos fortalecendo no Senhor. Porque sobrevirão dias muito difíceis e trabalhosos. E nós vamos precisar estar alicerçado na palavra de Deus para vencer os dias tão maus que estão se avançando. Vamos orar. Se você desejar, vem aqui à frente. Nós iremos orar a seu favor. Se você precisa de uma oração especial, vem aqui à frente. Glória a Deus. Eu sinto que Deus tem falado com algumas pessoas. Glória a Deus. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas dos céus. Glória a Deus. Porventura alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Salvador,
e quer aceitar nesta noite, levante assim a sua mão. Nós queremos conhecer e orar a seu favor. Uma pessoa que quer abraçar a Jesus nessa noite, levante assim a sua mão. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor para sempre. Nós vamos orar. Levante assim a sua mão para os céus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor. Aleluia. Irmãos, nós estamos numa batalha. Nós estamos travando uma guerra espiritual. E nós vamos vencer mais esta batalha em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você que diz amém? Pai, neste momento, nós podemos, Senhor, mais uma vez falar contigo. Senhor, Tu és o Deus que reina. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu tens o domínio, Senhor, nos céus e também na terra. Ó Senhor, em Ti, Senhor, está o controle de todas as coisas. O senhorio, a majestade, o poder, a honra e a glória, Senhor. Meu Deus, Josafá decidiu andar nos Teus caminhos. Não só ele, Senhor, mas como também todo Judá decidiu lhe adorar e se concentrar, o Senhor, na meditação da Tua palavra. Meu Deus, eles saíram, Senhor, vitoriosos e cresceram e ficaram grandes, Senhor, no reino. Meu Deus, em todas as áreas, Senhor, da sua vida. E nós entendemos, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra, que, Senhor, em Ti estão escondidos todos os tesouros. Meu Deus, tudo pode acontecer, Senhor, em nossa vida, se nós estivermos, Senhor, compenetrados, Senhor, nos Teus estatutos e nas Tuas leis. E aqui, Senhor, podemos entender que estamos cercados também de inimigos, que quer, Senhor, roubar, meu Deus, cercar, meu Deus, minar a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Meu Deus, mas nós iremos permanecer firme, confiando, Senhor, na Tua palavra e também, Senhor, no Teu poder, Senhor, em Teu nome, Senhor, há poder nos céus e na terra.